Eu vou colocar uma coisa que é meio polêmica, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, tá? É sobre as eliminatórias e sobre os técnicos de todas as seleções dessas eliminatórias. Eu vi Coloca a arte. esse dado. Olha ali, dá uma olhada ali, Não ó. temos brasileiro. Exatamente. 8 argentinos, um boliviano, um italiano, nenhum brasileiro. Eu pergunto a vocês o que acontece. A gente já falou isso algumas vezes aqui, mas o técnico brasileiro ficou parado no tempo. Por que o argentino é tão superior? Olha ali, ó, o que tem de técnico argentino. Um boliviano na Bolívia, um italiano no Brasil. E os outros são todos argentinos, Zé, de acho muito que boa lei, que me encanta. Mostra a unanimidade hoje do futebol sul-americano, como ele é sim argentino. Acho que mostra, não só com a Copa do Mundo, mas os próprios jogadores que vêm aparecendo, né? A gente teve aí também, falamos de mercado, né? A gente teve o Franco Mastantuono, garoto de 17 anos do River, acabou de assinar com o Real Madrid 45 milhões de euros. Esse menino joga muita bola. Tem o Echeverri, que está no Manchester City agora também, começando a ganhar espaço ali. Cara, são jogadores muito preparados. E é aquilo, Zé. A Argentina foi jogar ontem contra o Chile. Aí você vai ver o meio-campo da Argentina. Cara, dos 4 caras de meio-campo, 3 eram camisas 10 na base. E eu tô falando dos marcadores deles. Eu tô falando do Depou, que era 10 no Racing, quando era moleque. Eu tô falando do McAllister, que era 10 no Argentino Júnior, quando era moleque. O Almada era 10 no Vélez. O único que não era 10 ontem era o Simeone, mas quando ele não escala o Simeone, ele acaba escalando o Enzo Fernandes, que foi 10 no River. Então, assim, é um outro estilo de jogo, né? A gente via o jogo ontem contra o Chile, a Argentina tocando bola rápido. Mas assim, rápido, tudo de primeira. Você fala, cara, parece final de Champions. O futebol mudou, né, Bira? Eles estão Outro inteirados, esporte. sabe? Eu acho E é uma coisa, parece que é um talento deles. Você vê o Corinthians, com todo sofrimento, o Garro. Como ele faz ele tenta Toca fazer a coisa rápido. andar. Mas Exatamente. é isso, porque o eles estão motorzinho mais ali evoluídos mesmo. Eu acho que eles conseguiram absorver. E é só você pensar mundialmente, né? Quantos técnicos argentinos tem espalhados no mundo. E, inclusive, no top 10 técnicos mundiais, você tem argentinos aí, argentinos, né? Simeone. Você pode colocar aí, de repente, o Scaloni, que foi campeão do mundo. Você tem, no mínimo, 2 argentinos aí no top 10 do mundo. E brasileiro, cara, a gente não põe brasileiro no top 10 do Brasil. Isso Eu acho que diz tem muita uma coisa. questão que a gente fala na vida, é que o mais inteligente, normalmente, ele vai ser chefiado pelo mais esforçado. E eu acho que o Brasil, a vida inteira, a gente teve a ginga. A gente teve... Eu nasci com aquela Talento. coisa nata do talento. Mas como desenvolver? E eu vejo que os outros países talvez tenham se dedicado mais em como que eu vou fazer. Você não tem mais aquele atacante que fica na banheira. Hoje o atacante volta, ele marca. Então o futebol, de uma forma geral, mudou. Então se na base você não se adaptar a um estilo de jogo, que não adianta você descobrir um talento e se você não trabalhar e lapidar esse talento. Sim. Então eu acho que a gente tem E talvez é mais mais talentos, incentivado. mas menos E é trabalhados. mais cabeça, né? incentivado, Zé. A educação. A gente, por exemplo, Argentina e Brasil, 4-1, acabou o jogo, o que aconteceu? O lateral esquerdo, Nicolas Tagliafico, da Abriu uma seleção, live. abriu uma live e explicou taticamente o time da Argentina. Eles são incentivados a fazer isso, Então, sabe? mas aí, Bira, eu caio naquela minha teoria, que é minha teoria, não tem fundo nenhum de realidade, tá, gente? Eu tirei isso daqui, que é o problema da defasagem educacional que a gente tem em todos os níveis. Sem dúvida. Cultura, educação. Começa lá atrás, Então, o exatamente. garoto da base, eu acho que aqui no Brasil, ele já nasce, que é a geração Neymar, vamos dizer assim, né? Mas já nasce com aquele lance do célebre. E né? do talento. Eu sou célebre, eu tenho talento, e aí... Sou tal. diferenciado, ele eu não não tem... preciso, talvez, né, fazer o que Não os precisa- outros fazem. não preciso desenvolver melhor, não preciso entender o grupo, né? Então eu vejo que falta uma leitura, perceber o coletivo Sim, e tal, né? Zé, por isso que eu falo que certeza. agora com a chegada do Ancelotti é uma ótima oportunidade da CBF fazer essa ponte com os técnicos que estão comandando aqui no Brasil, técnicos O brasileiros. benchmarking mesmo, né? Cara, fazer um intercâmbio Aliás, mesmo. foi a AFA que fez sabe? essa publicação, tá? Dos técnicos. Super, né? Mas é porque diz muito, sabe? O futebol deles conseguiu exportar ideias, cara. Sabe? Existe uma escola do Bielsa e o Bielsa não ganhou muita coisa, mas olha lá, ele criou uma escola dele que tem vários treinadores que seguem uma filosofia de jogo dele que agora estão aí. Beleza. A gente tem o Diniz que criou uma filosofia de jogo dele também. Não criou, né? Mas, enfim, conseguiu ter uma interpretação muito única ali. Cara, é só ele. Só ele que procurou algo diferente. Sim, De é verdade. resto,
fica sempre numa mesmice, né? A gente tem o Rogério, que é um técnico que pode chegar nesse lugar, porque Felipe. também está sempre procurando, Felipe Luiz. Eu acho que existem esses caras. Mas eu acho que hoje a realidade é outra. A gente precisa ir atrás desse conhecimento que a gente preferiu O abandonar. que pega essa síndrome do sei tudo, não preciso de Não nada. preciso de nada. Brasil é o Individual. país do futebol. Eu já nasci aqui, eu já conquistei títulos, então eu não vou me atualizar. E não é isso, eles vão ficando pra trás. Não é Vão. possível que eles não tenham essa percepção também, sabe? Eu acho que é muito aquela teimosia de não, é isso, eu sou convicto nisso sabe o e que não que quero eu me mais pego? nada. Eu me pego pensando no caso dos técnicos, com todo respeito a eles. Eu fico pensando assim, os caras ganham muita grana, né? E eu entendo que o mundo é movido a grana e a grana pesa em qualquer decisão. Mas aí eu vejo o cara saindo do time A para o time B, tudo no mesmo ano. Aí sai do time A, recebe, tem 13 milhões para ele receber. Aí eles esperam um mês, já vai para outro time. Aí já sai. Cara, se você já tem seu problema de grana resolvido, será que não seria o momento de você falar, cara, eu não vou trabalhar por um ano. É. Eu vou estudar. É porque sempre tem mercado. Você pode É. ver, um treinador sai do time, ele vai arrumar um Mas, outro por time. exemplo, o Dorival, ele fez isso, né? A época ali que ele sai, se eu não me engano, do Santos ou Palmeiras, ele fica um período fora e aí ele volta para o Ceará depois de um ano, 2, sem... A produção pode me confirmar qualquer coisa. Se for isso, realmente, para ele, entre aspas, deu certo. Deu certo. Né? Ele Deu não deu certo. certo na seleção, mas ele voltou pro Ceará, foi bem, saiu, foi pro Flamengo. E depois Foi campeão, do depois São Paulo, foi campeão do foi São Paulo. campeão e foi para a seleção até, Não né? sei. E agora tá aí. É. Mas assim, acho que vale a Agora pena tá aí. a gente estar num lugar de incentivar mesmo esse conhecimento, de procurar saber mais, porque é o que eu sempre brinco, né? O país do futebol, será? Eu acho que a Argentina vive mais o futebol hoje em dia. Acho que o país do futebol tá mais lá hoje. Não, porque... hoje não é mais aqui, né, Porque, Bi? assim, Faz tempo. eles que estudam, eles que são campeões do mundo, eles que são viscerais na torcida, eles que fazem espetáculo dentro e fora de campo, eles também são um pouco babaca, às vezes. Muitas vezes. São. Mas nós Mas também somos A babacas. gente também é babaca, exato. E de um outro jeito, né? Mas é isso, então eu questiono sempre isso, como que a gente, maior potência do futebol sul-americano, perdeu esse posto de maior Não, potência. e vem todo mundo meio que atropelando, né? É, Você mas vê, tá por aí a exemplo, a resposta, né? França, A gente sabe. PSG e tal, mas a seleção com gente nova, jogadores novos, mentalidade nova, Sim. forma de torcer nova. Vocês já foram ver jogo do Paris Saint-Germain? Tudo bem, fica setorizado lá atrás, mas eles têm uma torcida que não para de cantar Não para, também. exato. Né? E a torcida de Paris, eles cantam o tempo inteiro, não é gigantesca, Não, mas isso cantam o tempo A inteiro. verdade hoje você vai falar de Copa do Mundo, pô, Espanha tá na frente, França tá na frente, Portugal Argentina tá na frente, Portugal tá na frente, sabe? Tem algumas seleções aí que estão com um trabalho bem mais interessante, a Alemanha mesmo, pode ser que verdade. esteja na frente. São 5 seleções que eu falei aqui que tem um trabalho muito mais legal de assistir, que tem um futebol muito mais fluido, que toca a bola com facilidade, que tem movimentações, que tem jogadas treinadas, triangulação, tudo acontecendo, fazendo gol. E a gente está ali. A gente está agora querendo achar esse projeto para conseguir bater de frente, porque são 5 seleções que estão jogando o fino da bola. Mas eu acho que a gente dependeu durante muito tempo do individual de muitos jogadores. A gente revelou bons jogadores individualmente. Cada um ia muito bem e o negócio acontecia. E a gente vê até nas contratações de Campeonato Brasileiro, por exemplo, que fez o Cruzeiro. Contratou um tanto de medalhão junto, não funciona. Na hora que sai, o negócio anda. Né? O Dudu saiu, o Cruzeiro está aí na ponta do Campeonato Brasileiro. O próprio PSG teve Neymar, teve Messi, Mbappé. Foi ser campeão da Champions com um time muito abaixo. Coletivo. Coletivo. Então, quando Com a gente ideia enxerga... de treinador. De treinador. Estrelinha não É vem uma sem cabeça de campeonato. treinador com É isso, uma galera é nova. É forte muito essa mais topa. hoje do que o talento individual, de você juntar grandes astros, montei um grande time. Hoje não funciona mais assim. Ajuda, mas não é mais tudo, né? O nosso produtor J-League, Matheus, Que ele me mandou aqui que o Dorival ficou 1 ano e meio sem clube. Saiu Olha do aí. Atlético Paranaense em agosto de 2020 e chegou no Ceará em abril de 22. Algo Aí, ó. interessante para se pensar, né? cara. Ele tá no Corinthians, teve saiu o da lance da curva. seleção que não foi bem, mas também a seleção tem a estrutura ali que é terrível. Total. Ele foi pro Corinthians, que aí coitado, aí ele caiu no olho do furacão. aí É, ele mas tava- também... né? Aí não tá mais nas Mas mãos enfim, dele só. eu né? acredito no trabalho dele a médio e longo prazo, né? Sim. No Corinthians, enfim.